Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio e espero que vocês se lembrem de mim ainda. Eu estou gravando esse vídeo depois de muito tempo parado, né? Depois de meses sem gravar. Eu pretendo gravar novos vídeos daqui para frente, de forma obviamente mais frequente. E espero que vocês gostem do conteúdo do qual eu vou falar hoje, né? Que vai ser um conteúdo não apenas filosófico, mas também, de certa forma, sociológico e também de literatura, né? E eu espero que vocês, ao gostarem, se gostarem, possam se inscrever no canal, quem não for inscrito, possam compartilhar o vídeo com seus amigos, familiares e também possam aí dar o like no vídeo, né? Então, nesse vídeo aqui, o canal é mais dedicado a assuntos vinculados à filosofia e à política, né? Mas nesse vídeo aqui eu pretendo falar um pouco sobre a identidade nacional brasileira. Então, é um tema que também envolve é, aspecto sociológico, digamos assim, né? E aspecto vinculado à literatura, porque eu vou falar sobre esse tema dentro do viés de Machado de Assis, da obra de Machado de Assis, né? Tanto é que o tema do vídeo, o nome do vídeo é Machado e a Identidade Brasileira, né? Então, Machado de Assis, que é o maior ficcionista, é o maior escritor ficcionista brasileiro, considerado o maior de todos os tempos, né? Foi o fundador, o principal fundador da Academia Brasileira de Letras, e ele é considerado o número um, né? Tanto o número um no sentido especificamente literal da questão, né, de ter sido fundador da academia, quanto também de ter sido o maior escritor ficcionista do Brasil. Machado ele fala sobre diversos temas na sua obra, né? É uma obra extremamente vasta. Ele nasce em 1839 e morre em 1908, portanto ele vive 69 anos. E ele começa a escrever muito cedo, né? Apesar de a sua formação ter sido quase toda autodidata, né? É, ele começa a escrever muito cedo, desde os 20 e poucos anos. Então ele tem uma obra extremamente vasta, tanto de ensaios, contos e diversos romances também, né? Peças de teatro, né? Também e diversos outros pontos, crônicas, em que ele fala sobre temas os mais diversos, né? E o tema da identidade nacional, ele não é muito trabalhado por Machado de Assis, né? Ele é um tema central para o romantismo, né? Que é praticamente onde se funda a identidade é, literária brasileira, né? Como brasileira mesmo, ou seja, desprendida de Portugal, né? Ou seja, a nossa independência acontece e logo depois o romantismo surge, né, nas décadas seguintes, surge no Brasil o romantismo. Então, o romantismo é que dá a base da nossa identidade, tanto nacional quanto a identidade literária propriamente dita. E o modernismo, principalmente o modernismo de primeira fase, que autores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, eles tratam especificamente o tema da identidade nacional. Então, romantismo, José de Alencar, por exemplo, em O Guarani, Iracema, né? E Gonçalves Dias, o poeta Gonçalves Dias, falam sobre a identidade nacional, assim como o modernismo, tanto o regionalismo modernista, né, o modernismo de vertente nordestina, quanto o modernismo de primeira fase, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, tratam desse tema. Então, Machado de Assis é um autor que não é nem romântico
e nem modernista. Né? Ele ultrapassa a fase do romantismo e ele não chega no modernismo. Né? Então, ele é um autor, basicamente, poderíamos chamar de realista, né? Se quisermos usar algum termo mais específico de alguma escola filosófica, de alguma escola literária. Né? Então, o tema da brasilidade não é central na obra de Machado de Assis, porque, para o realismo, o tema da identidade nacional não é tão importante, não é tão central assim. Né? O Machado de Assis ele centra a sua perspectiva, o seu interesse na alma humana de forma geral, de forma universal, por assim dizer. E ele trata também de temas sociais, sem dúvida nenhuma. Né? Ele trata do tema da escravidão, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em contos como Pai contra Mãe. Então ele trata de temas sociais, ele trata de costumes vinculados ao Rio de Janeiro da sua época, né, que ele era um carioca, né, do tempo em que o Império se sediava, né, tinha como capital o Rio de Janeiro, e de fato ele trata disso, mas não trata tão especificamente da identidade nacional brasileira, pelo menos não de forma muito expressa. Né? Mas ele trata desse tema de forma implícita em vários pontos da sua obra, em vários momentos da sua obra. Nós podemos pegar aí Esaú e Jacó, em que ele trata da política brasileira, por exemplo, né, como se dá esse caldo cultural para a formação da política brasileira. Nós podemos pegar vários romances, vários contos em que ele fala de modo secundário ou de modo implícito sobre o Brasil. Mas eu vou pegar dois pontos específicos aqui. Né? Um ensaio, ou seja, uma obra de não ficção, e um conto, ou seja, uma obra de ficção, em que ele trata da identidade brasileira de algum modo, pelo menos. O ensaio em que ele trata disso é o chamado Instinto de Nacionalidade, publicado em 1873, na fase em que ele se encaminhava para a maturidade. Né? Ele tem, nessa época, 34 anos. Ele ainda iria escrever as suas principais obras, como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele iria escrever ainda Yaya Garcia, né? E depois viria Memórias Póstumas, depois as outras principais obras dele. Então era num caminho de maturação, né? Ele estava se encaminhando para maior maturidade. Nesse ensaio, ele defende a criação de uma literatura brasileira autêntica, né, capaz de ligar o escritor ao seu tempo e ao seu país, de algum modo, né, mas através de temas universais. Ou seja, superando a descrição superficial daquilo que ele chama de cor local. Cor local. Ou seja, o que é a cor local? Né? Que é muito falado, muito descrito no romantismo mesmo. Né? A cor local seria a descrição de aspectos peculiares, característicos ou peculiares daquela região ou daquele país. Né? Então, por exemplo, a fauna, a flora, os usos e costumes exóticos daquele país ou daquele povo. Né? Então, Machado propõe, dessa forma, um nacionalismo, só que um nacionalismo crítico, em que se busca ser brasileiro na essência e naquilo que há de universal, e não naquilo que há de pitoresco ou peculiar ou exótico. Né? Então, ele chega a citar, por exemplo, William Shakespeare. Shakespeare, que foi o maior dramaturgo inglês de todos os tempos, e, na verdade, Machado se baseia muito em Shakespeare para fazer as suas obras. Né? Existe até um livro em que se faz essa intertextualidade entre Machado e Shakespeare. Por exemplo, Dom Casmurro e Otelo
tem muito em comum. Portanto, Machado admira muito Shakespeare. Shakespeare foi o maior dramaturgo inglês de todos os tempos e ele criava peças e ambientes, peças e personagens ambientados não só na Inglaterra, obviamente, mas em vários países, em vários outros locais, como Veneza, como Roma, Dinamarca e outros reinos da época, sem com isso deixar de ser inglês. William Shakespeare não deixava de ser inglês por conta disso. Né? Então ele é um modelo de universalidade. É isso que Machado busca no escritor brasileiro. Busca que o escritor brasileiro se espelhe em Shakespeare, por exemplo, para fazer os seus romances, as suas peças, né, os seus contos e a sua obra em geral. Agora, um conto em que Machado de Assis fala indiretamente sobre a nacionalidade brasileira, sobre a identidade nacional brasileira. Esse conto é O Espelho, já de 1882. Portanto, Machado, com 43 anos de idade, já tinha escrito Memórias Póstumas de Brás Cubas no ano anterior, já tinha publicado no ano anterior, e no Papéis Avulsos, né, é um conto, O Espelho é um conto do Papéis Avulsos, que é a reunião de contos do Machado de Assis, publicado em 1882. O que diz esse conto? Né? É claro que eu não vou poder fazer um resumo detalhado da obra, até pela questão do tempo, eu não quero fazer um vídeo muito longo, eu quero fazer um resumo bem, mesmo que superficial, mas para que vocês entendam e que eu possa fazer a análise respectiva. Né? Jacobina, ele é o personagem principal desse conto. Jacobina, ele, ao tempo da narrativa, ele tem 45 anos de idade e ele vai contar para os seus amigos, numa roda de amigos, de um evento de quando ele tinha 25 anos, ou seja, um evento que tinha acontecido 20 anos antes. Ele era de origem humilde, né, e conseguiu subir na vida por conta de um posto militar. Então, numa roda de amigos, Jacobina ele defende uma ideia, ele defende uma tese filosófica, né, uma tese metafísica, por assim dizer, né, como o ramo específico da filosofia. Ele defende a tese de que cada pessoa tem duas almas. Cada pessoa tem duas almas. Nós, todo metafísico que se preze, pensa que uma pessoa tem uma alma só, né? Que a alma é a identidade própria daquela pessoa, a essência própria daquela pessoa, né? É aquilo que dá vida à pessoa. Mas ele, Jacobina, vai defender que nós temos duas almas. Uma alma interna e outra alma externa. Né? E para provar isso, ele vai contar a sua história de quando ele tinha 25 anos, ou seja, que aconteceu há 20 anos atrás. Aos 25 anos, Jacobina tinha sido nomeado como para o cargo militar de alferes da Guarda Real. Né? É um posto que era um posto intermediário, né, da Guarda Real da época, e que dava um certo status social, né, muito mais até do que uma questão financeira, dava um certo status social. Então ele ganhou um status social por conta dessa nomeação para o cargo militar de alferes. E os seus parentes começaram a bajulá-lo, né, seus parentes e os seus familiares. E um dia, um dos seus parentes, a sua tia Marcolina, convida o Jacobina para passar alguns dias no sítio dela. E ela, bajulando o seu sobrinho, ela presenteia o Jacobina com um espelho, por isso o nome do conto, O Espelho. Né? Ela presenteia o seu sobrinho com um espelho, e esse espelho é proveniente, o próprio Machado fala isso no conto, o espelho é proveniente da família real portuguesa, de quando a família real portuguesa tinha vindo para o Brasil em 1808.
Então o espelho fazia parte da mobília, né, da, da família imperial, da família real portuguesa. E ela coloca esse espelho no quarto do sobrinho. Pouco tempo depois, a tia Marcolina ela tem que sair em viagem porque a filha dela tinha tido um problema de saúde, né? E ela precisa sair rapidamente e passar alguns dias fora, né? De modo totalmente inesperado. E ela deixa o Jacobina com os escravos, né? Que ela tinha. Lembrando que era o tempo da escravidão na época, né? O tempo do Império, ainda não tinha surgido a abolição da escravidão naquela época. Aproveitando a ausência da dona da casa, os escravos fogem, né? E Jacobina fica sozinho no sítio da tia Marcolina. Jacobina, assim, ele passa vários dias sozinho, ele passa alguns dias perdido na solidão e angustiado por viver isolado na sua alma interior, digamos assim, né? E tanto que em um determinado momento ele resolve se ver no espelho, se olhar no espelho. Né? Ele está com roupas normais e ele resolve se olhar no espelho e ele vê uma imagem refletida, só que ele não consegue se identificar no espelho. Né? Tamanha era a sua confusão, a sua angústia. Né? Ele vê uma imagem, mas totalmente difusa, fragmentária. Ele não consegue ver a sua imagem, seu rosto, seu corpo no espelho. Não consegue se identificar no espelho. Então, transtornado com o que vê, Jacobina ele acaba tendo uma ideia. Ele veste o seu uniforme de alferes da Guarda Real e ele, ao vestir essa farda, né, de alferes da Guarda Real, ele se aproxima novamente do espelho e ele se vê e consegue ver a sua imagem integral, né, a sua imagem totalmente clara e nítida no espelho, de modo que a sua alma interior finalmente é preenchida pela alma exterior, né, que é a imagem refletida no espelho. Né? Assim ele consegue evitar a solidão dos dias que se passavam. E assim ele termina o conto. É claro que a interpretação filosófica do conto, que é a interpretação central dessa obra, diz respeito ao prestígio, ao status social, à questão do ser versus a aparência. Né? Quem eu sou na essência e quem eu pareço ser na aparência. Né? Essa questão aí de que o significado da alma exterior de que o Jacobina fala é, na verdade, a aparência externa, é o status social, é o prestígio, é aquilo a que nós damos importância meramente na casca exterior, digamos assim. Né? Então é a aparência versus a essência. Mas nós temos também, de certa forma, uma interpretação do Brasil, né, para usar uma expressão sociológica. Né? Nós temos uma interpretação do Brasil por parte desse conto do Machado de Assis. Caso contrário, né, vocês podem pensar, você deve estar inventando coisa, né, só para falar sobre esse tema. Não, mas caso contrário, por que o narrador faria tanta questão de enfatizar que o espelho é uma relíquia da família imperial portuguesa, da família real portuguesa, quando ela veio para o Brasil em 1808? Por que ele daria essa característica e essa ênfase? Não teria motivo senão que houvesse, de certa forma, uma aplicação para o caso da identidade nacional brasileira. Então, seguindo essa linha de interpretação, como aqui alguns críticos literários fazem, né, e daqui a pouco eu vou mostrar um que é do John Gladstone, quando ele fala do Machado de Assis, essa a análise aponta para uma grande fragilidade na construção da identidade brasileira. Né? Então, essa fragilidade acaba saindo
justamente porque o Brasil tinha acabado de se tornar independente de Portugal há poucas décadas. Então, o conto é escrito em 1882 e o Brasil se torna independente em 1822. Então, 60 anos atrás, né? Ou seja, 6 décadas atrás, para termos de nacionalidade, é pouquíssimo tempo. Então, nós tínhamos acabado de nos tornar independente de Portugal e a construção da identidade brasileira estava se iniciando ainda, né? Estava de forma embrionária. E essa fragilidade na construção da identidade nacional fazia com que frequentemente nós brasileiros tivéssemos de nos basear em uma validação externa, né? Por exemplo, o espelho não é brasileiro, o espelho é português. O espelho é uma relíquia barroca da família real portuguesa. Aliás, existe uma descrição do espelho que remete à cultura barroca, né, no conto do Machado de Assis. Então, nós não sabemos exatamente qual é a nossa essência, qual é a nossa identidade. Nós precisamos nos basear em um espelho externo, em um espelho fabricado por estrangeiro, né, para saber qual é a nossa identidade. Então, alguns críticos literários afirmam que o conto, o espelho, reflete uma crítica à própria formação da identidade nacional brasileira. Assim como a identidade jacobina era difusa, fragmentária, né, difícil de se visualizar diretamente no espelho quando ele está em roupas normais, né, quando ele se olha com a farda de alferes, a identidade dele surge. Então, do mesmo modo, a nossa identidade surge a partir de critérios que são externos a nós. De critérios, a farda de alferes não é o jacobino. O jacobino precisa vestir algo que não é ele para que ele se veja no espelho. Do mesmo modo, nós precisamos vestir algo que não somos nós para que nós, de certa forma, possamos nos ver no espelho com alguma roupagem, né? E aqui eu vou trazer um trecho do John Gladstone, né, nesse livro aqui, Por um Novo Machado de Assis, da Companhia das Letras, ensaios reunidos do John Gladstone, e ele, no último dos ensaios, ele afirma o seguinte: a exemplo da imagem de jacobina no espelho, o Brasil, de alguma forma, não está lá, né? Não está diretamente lá no espelho. Pelo menos não no nível do mito e da tradição, porque é preciso o mito e a tradição para formar a identidade de um país. E coisas que nós não temos, né? O mito fundador brasileiro, por exemplo, né? Então, a exemplo da imagem de Jacobina no espelho, o Brasil, de alguma forma, não está lá, pelo menos não no nível do mito e da tradição, a qual o espelho explicitamente pertence. Pertence a Portugal, a família real portuguesa. No entanto, a identidade nacional é, no fim das contas, construída a partir de tais mitos e tradições. Um motivo pode estar no próprio espelho. Todo o Brasil tem que se olhar naquele espaço vazio rodeado por uma traçada moldura barroca, talvez uma metáfora de uma civilização decadente, a portuguesa do século XVIII, dependente das riquezas da colônia, que então tenta se achar em um objeto composto, nas palavras de Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta brasileiro do século XX, por ausência e ruivos ornatos. O próprio Drummond disse em um poema no começo dos anos 30: nenhum Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Então, esse é um trecho do último dos ensaios, do último ensaio do John Gladstone, quando ele fala da identidade, o Brasil, cultura e identidade. O professor Olavo de Carvalho, né, ele já sempre dizia que a identidade nacional é fruto dos fatos, né, das ações empreendidas em comum por um povo, né? E se nós não temos a memória dessas ações empreendidas em comum e dos acontecimentos sofridos em comum por um povo, nós não temos identidade. Então,
a memória desses fatos forja a nossa identidade. E para o brasileiro falta esse senso de pertencimento a uma história comum a qual nós somos os autores. Nós geralmente sentimos que nós muito mais sofremos a história do que somos os autores dela, né? Então, esse senso de pertencimento a uma autoria comum é uma das coisas que falta à identidade nacional brasileira, a construção dessa identidade. Então, Machado de Assis, de algum modo, já se preocupava com essa questão, ainda que frequentemente não de modo totalmente expresso. Tá? Eu vou ficando por aqui, né? O vídeo já fica um pouco longo, então mando um abraço para todos vocês, um beijo e até o próximo vídeo. Espero que seja o mais breve possível. Até a próxima. Tchau, tchau.